Bora, bora! Eu sou Del Delambre, sou CEO da WTS, o criador da teoria da tensão e do método travessia. E nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para você entrar no método travessia. Mas o que é do método travessia? É um passo a passo no qual ali eu mostro para você como em 7 semanas você vai preencher o seu vazio existencial sem você precisar resgatar, visitar a sua criança interior ferida lá do passado, e assim você encontra sossego para a sua alma, para você voltar a ser você mesma, você mesmo, na sua essência, e avançar na sua vida profissional. Mesmo que você já tenha tentado de tudo para solucionar o seu caso e ache que a sua situação ela está perdida. Eu posso dizer para você que existe uma luz no fim do túnel. Mas eu não estou falando aqui de meditação, de regressão ou qualquer coisa relacionada a passado, terapias, daqueles que você precisa voltar ao passado, algo religioso, ou místico, ou milagroso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você de algo que é científico, que tem uma teoria científica que sustenta esse método, um método validado por pessoas comuns, validado por mim, validado por pessoas que usaram o método e conseguiram preencher o vazio existencial angustiante em 7 semanas, ou seja, ser um eu forte em 7 semanas, sem você precisar resgatar a criança interior ferida lá do passado. Eu sei que para muita gente, quando eu falo isso, elas às vezes não acreditam muito bem no mesmo momento que eu falo. E aí eu preciso explicar. E aí eu mostro que todos os outros métodos, eles falam que você precisa resgatar a criança interior ferida, você precisa voltar ao seu passado para você encontrar a paz. Você precisa ir lá no lugar, no momento, ou trabalhar, mexer com quem causou isso com você. Se eu não tivesse preenchido o meu vazio existencial, se eu não tivesse encontrado sossego na minha alma, se eu não tivesse encontrado paz, sem precisar mexer na minha criança interior ferida lá do meu passado, talvez eu também não acreditaria. Eu diria talvez assim, nossa, se eu estivesse escutando no seu lugar, é bom demais para ser verdade. É por isso que eu conto a história da Gisele, a história da Patrícia Paiva, a história da Alessandra, a história da Dinalva. É um número grande de pessoas que já utilizaram esse método. É por isso que eu falo da experiência de apresentá-lo ali também na Alemanha. Vamos ouvir a história? Vamos ouvir algumas histórias para você perceber. Eu atuei por 10 anos no jurídico e abandonei minha profissão. Com isso, eu não consegui voltar para ela. Fiquei 3 anos patinando no mesmo lugar, o que me gerou uma profunda angústia e eu passei a não acreditar em mim. Foi quando eu optei por fazer a travessia. A travessia me ajudou a encontrar o meu sentido de vida e o que faz os meus olhos brilharem sem precisar de mexer na dor do passado e na criança interior. Gente, eu retornei para minha profissão e hoje eu fiz a entrevista com o meu primeiro cliente. É muito bom ver que eu retornei para minha profissão. Há uns 2 anos atrás, eu fiz um curso e nesse curso, assim, era também para essas questões, assim, emocionais. E aí estava mexendo, de fato, assim, nessas feridas. E eu me lembro, assim, que eu estava muito chorosa, passei uns dias, assim, sabe, eu estava entrando em sofrimento mesmo, porque estava mexendo. E eu fiquei uns dias, assim, sabe, chorando e entristecida e chorosa mesmo. E assim, com a travessia não teve nada disso, não precisou e consegui. Naquela ocasião lá ficou assim do mesmo jeito, só sofri ali uns dias e continuou do mesmo jeito. E na travessia não mexeu em nada disso e ficou para trás. Estava com uma terapeuta e ela perguntava assim, qual assunto você quer abordar? Eu só tinha mágoa, buraco vazio, eu ia abordar o quê? O passado. E você não. Você realmente ensina, igual a nós falou, tirar aquela água suja e ficar a pureza, a água limpa, que vai nos ajudar a conectar com a gente mesma. Como que eu posso abordar assunto
para ela entrar nesse assunto. Eu não entendia, realmente não entendia mesmo. E eu nem lembrava disso mais, faz tanto tempo que eu fiz essa terapia, e já com você não é diferente. Você já tinha aquela concepção que não era para mexer no passado. Então é diferente a gente passar pela travessia, chegar ao Thomas Edison com você, como você disse, né? Respeitando os nossos amigos profissionais, claro. Mas é totalmente diferente quando você pega na mão da gente e a gente passa pelas trilhas até chegar ao topo da montanha e você mexer nas dores. 7 semanas, mais para a vida inteira. 7 semanas que mudaram a minha vida, que transformou, né, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir. É 7 semanas para a vida inteira. Agora eu quero dizer para você assim, como que eu cheguei a esse método? Porque você viu algumas histórias, mas como que eu cheguei a esse método? Eu posso falar claramente olhando dentro dos seus olhos. Eu sou semelhante a você. Nós temos histórias semelhantes. Desde criança, eu vivo numa busca muito profunda para preencher o meu vazio existencial angustiante. Desde criança. E a minha crise existencial, ela começou quando uma das cenas que permaneceu na minha memória durante muitos anos foi a cena da rejeição, do abandono paterno. Foi quando eu vi o meu pai, antes de ir embora, pegando ali as roupas molhadas no varal e depois entrando para dentro do quarto e pegando as roupas que estavam secas no seu guarda-roupa e indo embora para não voltar mais. Eu tinha aproximadamente 9 para 10 anos de idade e eu não imaginava que aquela experiência de abandono, de não ter recebido aquele afeto ali do meu pai, de ter passado a adolescência e juventude com milhares de perguntas na alma, eu não imaginava que aquela experiência abriria um vazio existencial muito grande dentro de mim. Eu não imaginava. Para aumentar essa cratera, para aumentar a minha situação dramática, eu vivi uma experiência também de quase morrer, porque foi encontrada uma agulha de costura dentro do meu braço. E aí vai eu passar por várias cirurgias para tentar retirar essa agulha, e ali mais perguntas na alma, mais buraco na alma. Por que eu? Aquela experiência causou em mim também muitos buracos vazios, porque a partir dela eu fui prejudicado na escola, fui reprovado, e foi o momento que eu senti talvez mais falta de um colo, de um abraço, de uma segurança paterna. Porque eu vivia o limite entre a vida e a morte, e ainda tendo que lidar com essa cratera na alma das perguntas que eu não tinha respostas para elas. Talvez semelhante a você. Para completar esse processo, a minha família muito pobre, muito simples, e as perguntas mais ainda vindo, e eu não me esqueço também de uma outra cena que aumentava meu vazio existencial, que era um momento de muita dificuldade na minha casa, e a professora, a diretora da escola onde eu estudava no ensino fundamental, ela descobriu que a gente passava dificuldade, fome mesmo, e ela então separava o resto da merenda que sobrava na escola que eu estudava, criança, 10 anos, 9 para 10 anos. E quando eu ia embora, eu deixava os coleguinhas saírem primeiro da minha turma, e eu ia lá na cantina, e a diretora então separava o resto do alimento da escola para que eu e meus irmãos nós pudéssemos nos alimentar, e era eu que tinha a missão de levar aquele caldeirão de sopa para casa. E eu ia com tanta vergonha, eu ia com tantas perguntas, e aquilo só aumentava o meu buraco vazio na alma. E foram várias e várias frustrações. Tentativa de ser jogador de futebol,
Vou convocado para a seleção, passo por uma lesão e sou cortado. Aí entro então para uma empresa na área de química. Quando eu estou ali engrenando, eu descubro a espiritualidade de Jesus, eu descubro uma experiência fantástica, começo a amar mais pessoas do que a unir as soluções químicas. Um dia o meu chefe me chama na sala dele, eu que já acreditava que agora eu teria mudado a minha história de vida, tinha mudado a história da pobreza, estando trabalhando numa multinacional, e ele vira para mim e diz: Del, aqui não é o seu lugar. Você ama pessoas. E mais uma vez, puf, buraco vazio na alma, eu sou demitido e vou então à busca de mim mesmo. Mudo de cidade, mudo do Rio, da cidade pequena de Timóteo para o Rio de Janeiro, à busca de mim mesmo, com o vazio existencial dentro de mim, com o ciclo do eu fraco, que eu descobriria depois. Sofri a rejeição, o abandono, desenvolvi um buraco vazio na alma, um vazio existencial, e por causa disso, no fundo, eu não conseguia ficar no meu eixo e desenvolvia vários medos em função disso. Mas foi numa experiência, depois de já ter feito uma pesquisa, por exemplo, de doutorado na Alemanha, depois de já estar trabalhando muitas vezes até como professor universitário, mas eu ainda tinha dentro de mim os resíduos da síndrome do ciclo do eu fraco, desse buraco vazio, desse vazio existencial que em muitas situações não me deixava acreditar de verdade no potencial que eu tinha. Era como se eu estivesse ainda preso lá no meu passado. E foi então no momento específico, já do segundo doutorado, que eu tive certeza que eu precisava resolver o meu vazio existencial. Eu estava com aquele grande sonho de poder construir minha própria teoria, construo a teoria, tenho então a grande oportunidade de apresentar essa teoria, a teoria da atenção, para 8 doutores na Europa, ser reconhecido na difícil escola europeia. E aí vem, então, o meu chefe de pesquisa lá de Portugal e diz para mim: olha, você defender essa teoria sua aqui na Europa não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Então eu vou fazer com você um exame antes da sua apresentação. E nesse exame eu vou te fazer 10 perguntas. Se você acertar pelo menos 8, eu defendo você na hora que você estiver defendendo a sua teoria. Agora, se você errar 8, a responsabilidade passa a ser sua. Faltando então um dia para essa apresentação, ele me chama na sala dele, eu me lembro, saindo do hotel, caminhando até a sala dele ali em Lisboa. Algo dentro de mim, um medo, uma insegurança, sabendo que eu mesmo tinha feito, mas faltava, era um buraco vazio novamente. E aí ele me fez, eu entrei na sala, sentamos, colocamos o meu trabalho sobre a mesa e ele sentou do outro lado e me fez as 10 perguntas. E naquele momento eu errei 8 perguntas. Ele fica extremamente nervoso, levanta e sai, e diz para mim antes de sair: eu vou sair, foi você que fez esse trabalho, foi você que criou essa teoria, eu vou sair, vou ficar 1 hora lá fora, vou andar e vou voltar aqui e vou te fazer as 10 perguntas novamente. Eu fico ali, gente, sentado, e naquele momento passou a minha vida praticamente toda. Ali eu tive certeza que ainda tinha esse vazio existencial que me fazia estar dentro do ciclo do eu fraco, de desenvolver o medo,
de ser eu mesmo, de acreditar de verdade no meu potencial. Ali eu vi que eu estava no retrato embaçado, que era o que eu descobriria depois. Mas veio também em cima daquela mesa toda a minha história. As dores do passado, a quase morrer, o abandono, a ausência da segurança paterna, a segurança dos responsáveis. Veio tudo. Mas também veio ali a necessidade que eu tinha de virar a chave, de sair daquela situação. Senão eu perderia a chance da minha vida, se eu ficasse naquele ciclo. E naquele momento, então, eu trouxe a minha vida ali. Fiquei quieto comigo mesmo e ele entrou. Eu peguei, óbvio, a tese, olhei novamente. Ele sentou à minha frente, fez as 10 perguntas de novo. E quando eu respondi as 10 perguntas certas. Aí ele parou, respirou e olhou dentro dos meus olhos e me disse: você não acertou porque no fundo, você não acreditava em si mesmo. No fundo, você não acreditava que poderia desenvolver uma teoria que, se não fosse igual a que a gente tem aqui na Europa, é muito melhor do que as que a gente tem. Você não acreditava em si mesmo. Ali para mim foi a virada. Foi o entendimento para o método que eu iria construir depois. Eu saio, faço toda aquela reflexão daquela experiência. No dia seguinte eu defendo a teoria para os 8 doutores e recebo a melhor avaliação que uma escola europeia de um PhD. Foi ali que eu tive a certeza que eu deveria pegar a minha teoria e desenvolver um método para ajudar outros brasileiros que tinham a mesma história que eu tive. Que tinham a mesma história que eu tive. E ali começou para mim a sistematização e a organização já ali do método Travessia. Para ajudar pessoas a cortar o ciclo da síndrome do eu fraco, porque você viveu rejeição no seu passado, desenvolve esse buraco vazio na alma, o vazio existencial, as crises existenciais, o viver fora do eixo, não conseguir ser você e os 8 sintomas do eu fraco. Ali eu tomei essa decisão. E fez muito sentido para mim, porque eu me lembrei do momento em que eu fui aprovado para voltar à Alemanha e estudar numa das melhores universidades da Europa, Universidade de Lunenburg, no norte da Alemanha. E foi muito difícil para mim, porque eu disse não. Eu já tinha um doutorado e eu disse não. Porque eu tinha entendido que eu queria ajudar o meu país. Eu queria ajudar pessoas que tinham a mesma história que a minha, que é a sua que está aqui me ouvindo. Foi duro dizer que eu não queria voltar para morar na Alemanha. Eu não entendia bem a decisão, fui criticado. Mas sabe o que aconteceu? Depois dessa experiência que eu consegui cortar o ciclo do eu fraco e criei o método, eu passei a aplicar o método em várias pessoas que conseguiram cortar o ciclo do eu fraco e sair da síndrome do eu fraco e voltar a ser elas mesmas, a crescer na vida profissional, estabelecer os relacionamentos. E aí sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Veja aqui, veja essa imagem aqui.
Alemanha, me chamaram de volta para apresentar lá agora a teoria da atenção e o método com as pessoas que foram, que conseguiram ser elas mesmas, que conseguiram quebrar esse ciclo. E aí eu falei, fez sentido. Eu tinha que voltar, para ensinar. Mas não ensinar só minha teoria, mas a história de pessoas que conseguiram cortar o ciclo do eu fraco e voltaram a ser elas mesmas. Mas não ficou aí. Em 2021, ano passado, eu recebo o prêmio do IOC, Institute of Coach McAllen, Harvard Medical School. Eu recebo o prêmio e foi um dos dias mais felizes quando a placa chegou. E o prêmio era porque a minha teoria ajudava o desenvolvimento pessoal no mundo. Um prêmio, um concurso onde que eles avaliavam as teorias e o impacto na vida de pessoas diferentes. E como se não bastasse, vem o convite então para a minha teoria, a teoria da atenção, ser usada numa obra na Alemanha para ajudar a repensar o ensino superior na Europa. E aí eu me emocionei ao me ver do lado dos gigantes. Minha foto, quando eu cheguei e vi, do lado. É aqui. É por isso que eu criei o método Travessia. Essa é a história do método Travessia. É essa a história. A história do método Travessia não é uma história só de uma teoria. A história do método Travessia é a história de pessoas que conseguiram cortar o ciclo do eu fraco, cortar o ciclo da rejeição, cortar o ciclo da síndrome do eu fraco e voltaram a ser elas mesmas. É essa a história do método Travessia. Essa é a história. Eu uso aqui no método Travessia, e eu quero agora apresentar para você o que eu estou propondo. O método Travessia é um curso online. Foi assim que surgiu o método Travessia. E eu não quis parar mais. Eu posso dizer, teoria da atenção, método Travessia, ele tem estudos, pesquisas que eu desenvolvi na Alemanha, Portugal, cursos que eu fiz nos Estados Unidos, cursos que eu fiz em Israel, para entregar o melhor para você. Foi assim que surgiu o método Travessia. São 7 semanas que você vai preencher o vazio existencial sem resgatar a criança interior ferida do passado. Não precisar mexer nas suas dores. São 7 semanas para você cortar o ciclo da síndrome do eu fraco. Você sofreu a rejeição, lembra da síndrome do ciclo do eu fraco? Você sofreu a rejeição, desenvolveu o buraco vazio na alma, passou a ter dificuldade de ser você, ficar no seu eixo central. Por isso você desenvolve os 8 sintomas do eu fraco que configuram uma síndrome do eu fraco. Lembra? Buraco vazio na alma, aquela sensação de vazio, passa na frente do espelho, não se vê, retrato embaçado, vive esticado, corda esticada, esticado no presente, lá no passado, buraco vazio, carro atolado, você tenta andar, não consegue, a vida emocional, dependência emocional, tudo isso. É aqui que o método Travessia, a travessia para o eu forte vem e corta o ciclo. Para você poder andar, como a gente mostra, para você passar a andar em linha reta. O ciclo, eu gosto sempre de mostrar isso. O ciclo é um processo repetitivo. O ciclo é um processo repetitivo. Isso é o ciclo. Você fica todo emaranhado. Todo emaranhado. Isso é o ciclo. Eu mostro sempre isso. Todo emaranhado. Essa é a síndrome. Você não sabe onde termina, volta e está sempre no mesmo ponto. Quando a gente vem e corta o ciclo, quando você corta o ciclo, você desfaz. E aí você passa aos poucos andando em linha reta. Você sai desse ponto e chega nesse ponto aqui. Isso são os 7 níveis que a gente possui dentro do método Travessia. 7 níveis.
Por isso, 7 semanas. E é isso que faz você encontrar sossego na alma, voltar a ser você mesmo na sua essência, avançar na sua vida profissional. E eu posso garantir, a pesquisa da teoria da atenção é nova. Não é, método travessia não é uma autoajuda, não é um curso de autoajuda, embora você saia de lá fortalecido. Não é só um curso online. Não é aquela questão motivacional que a gente tem de muitos coaches aí que não conhecem de alma humana e fica falando, você tem que ter disciplina, não sei o quê, ter foco. Não, você não é isso, você não precisa disso. Sua questão é de profundidade. Preencher o vazio existencial, encontrar paz e ser você mesmo. Agora, preste atenção nisso aqui. Isso aqui também é diferente dos métodos que você encontra. Pela minha formação acadêmica, eu uso o mesmo princípio que eu uso na universidade, nas aulas da universidade. O mesmo princípio que eu aprendi nas aulas abertas lá da Alemanha. Agora imagina você, em qualquer lugar do Brasil, você tem acesso a um conhecimento de um doutor que para você estudar comigo você teria que passar por não sei quantos níveis para poder chegar na universidade e entrar numa sala, num curso específico. E aqui você não precisa. Eu sonhei com isso, em pegar o meu conhecimento e ser acessível para todas as pessoas. Por isso que o princípio que eu utilizo é, eu dou uma aula explicativa simples, gente, linguagem simples. Qualquer pessoa consegue entender. E logo em seguida a gente vem com a mentoria para eu ajudar você a viver a semana. Aí você fica aplicando pequenos hábitos durante toda a semana. Eles vão ficar gravados a aula e a mentoria. E aí você vai poder assistir a hora que você puder assistir. E você tem acesso exclusivo ao curso durante 12 meses. São 7 semanas, gente, para mudar sua vida para sempre. Por isso que quem faz sempre diz, são 7 semanas para a vida inteira. Eu sempre escuto 7 semanas para a vida inteira. São 7 semanas para a vida inteira. Por isso que não é semelhante ao processo de terapia. Não é. Única de uma forma muito exclusiva que não existe em lugar nenhum do mundo. Sim. Não existe. Desse jeito não existe. Né? Porque a travessia para o eu forte, ela é dividida, então eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Porque cada módulo é como se eu estivesse segurando na sua mão e levando você a ir cortando, não se esqueça aí, ó, cortando o ciclo da síndrome do eu fraco. E isso de forma leve, é o que todo mundo fala, não precisou mexer na minha dor. Então, o módulo 1 é resgate de essência. O que acontece quando você vive a rejeição, você está dentro do buraco vazio na alma, não tem sentido de vida? Porque a sua essência, lembra? Eu expliquei, a sua essência precisou de afeto e ele foi cortado. Na rejeição, no abandono, na violência emocional, nos abusos, do pai ou da mãe, seja de quem for. Agora a gente resgata a sua essência. Por quê? Com quê? Através do poder de vida. Ativação do poder de vida, onde está o seu eu forte. E ali eu proporciono, segurando da sua mão, com pequenos exercícios de simplicidade, a sua reconexão profunda. Você vai se reconectar com o sentido maior do universo e reconstruir o seu novo referencial de afeto. Qual é o grande problema de quem viveu o vazio existencial da rejeição angustiante, da síndrome do eu fraco? A ausência do afeto. Você vai restaurar o seu afeto. É o novo referencial do afeto. Isso significa que você vai se sentir feliz com você mesmo, você vai recuperar a vontade de viver, você vai passar a ter sentido de vida, você vai poder entender melhor o seu lugar e desviar do seu eu fraco sem precisar mexer nele mais, sem resgatar a criança interior ferida no passado. E assim, o que acontece? Você passa a encontrar sentido de vida e passa a descobrir a sua verdadeira essência. E vai construir, então, junto comigo ali, um novo propósito de vida. Tem gente que fica impressionado, que faz o método, que eles dizem, eu nunca imaginei que eu ia ser uma escritora, eu nunca imaginei que eu ia poder avançar na minha vida profissional, eu nunca imaginei que eu ia... Sim, porque você experimenta o terceiro nascimento. Todo o processo vai te dar o terceiro nascimento. Você então vivencia o que a gente chama, esse momento é maravilhoso, que é o banho da cura do amor do Criador,
que transborda no universo, através dos 3 níveis energéticos que eu chamo de energias curativas. Agora vamos ao módulo 2. O módulo 2 a gente chama de a cura do passado sem mexer na dor. Isso é muito importante. A cura do passado sem mexer na dor. Aqui eu ajudo você a ativar os 3 níveis de energia que existem dentro do poder de vida interno. Energia vitalícia, energia vital e energia criativa. Nesse módulo, você vai finalmente conseguir se libertar da rejeição e do abandono sofrido lá no seu passado. Isso porque você vai aprender a ativar os 3 tipos de energia que desfazem os bloqueios afetivos. Lembra que eu expliquei por que muita gente erra e acha que vai curar vazio existencial com inteligência emocional apenas? Não, inteligência emocional é no superficial. A inteligência do afeto é na profundidade. Aqui nós desfazemos os bloqueios do afeto e eles então atingem a sua inteligência emocional. E aí você libera os canais das emoções saudáveis. Aí, a partir disso, o que você ganha? O que você passa a ter? Você tira a mochila pesada da culpa do passado, das suas costas. Você não é culpado, mas isso é um processo. Você vai se tornar, então, uma pessoa livre dos traumas. Você vai passar a viver uma vida mais leve, uma vida feliz, ter paz na sua alma, alívio, felicidade. E uma coisa que isso é importante para você. Ter segurança em si mesmo, para você não viver fora do seu eixo. O módulo 3 é fantástico, porque o módulo 3 a gente começa a ativação do poder que estrutura o seu eixo, para ele não ficar vazio. Estrutura. Aqui, o corte da síndrome do eu fraco já começa realmente a ser mais desfeito. Por isso que a gente trabalha aqui a ativação do seu poder de ser amado. Aqui eu mostro como curar as dores da rejeição sem visitar as feridas do passado. É aqui que a sua fragilidade ela vira a sua força. Por quê? Porque você experimenta o primeiro nascimento, que é nascer antes de nascer da barriga da sua mãe. Você experimenta isso. O nascimento que acontece no colo do Criador. Então, é aqui que realmente você corta o ciclo do eu fraco, da síndrome do eu fraco. Rejeição, abandono, vazio existencial e dificuldade de ser você, de ficar no seu eixo. Aqui você corta. Você corta aqui o medo de julgamento, o medo de dizer não, o medo do sucesso, o medo da felicidade. Tudo isso porque você vai aprender aqui a usar a sua fragilidade, a sua dor e os seus medos como suas grandes forças. Isso aqui também é novo. O nome desse estudo que tem na teoria da atenção se chama inteligência da angústia. Você desenvolveu, só que você não sabe. Está escondido, a gente tem que ativar. Por isso que não é sobre mexer no passado, mas é transformar o passado na sua grande força. É aqui que você vai poder expressar afetividade. Mesmo que você nunca tenha recebido um beijo, um abraço, um elogio da sua mãe ou do seu pai, mesmo que você tenha sido violentado por eles, abusado por eles, ou por qualquer outra pessoa. É aqui que você passa a expressar, a poder falar com as pessoas. Eu amo você. É lindo quando uns me mandam esse depoimento. Módulo 4. Aqui você tem a ativação do seu poder de amar. Por que isso é tão importante? Porque depois que você restaura o seu afeto interno, onde está o vazio existencial, corta, agora você vai começar a expressar para fora. Você tem então seu poder de amar. Como preencher o vazio existencial, e aqui você aprende a canalizar as tensões e as emoções destrutivas que estavam em você por causa do abandono. Aquela raiva que muitas vezes você tinha, que você não sabia dar conta nela, aquele ódio, aquela culpa, porque você sabe que você viveu, era para ter sido protegido e não foi protegido. Você vai aqui conquistar, então, nesse módulo, o amor próprio, deixar de ser dependente emocional da aprovação de outros e se livrar do medo de ser rejeitado.
Isso é possível através de uma técnica que eu desenvolvi na teoria da tensão, que está dentro do método travessia, que é a técnica do distanciamento das tensões. Muitas pessoas, muitos profissionais, inclusive, utilizam essa técnica até dentro das empresas, porque quando você foi violentado, né, você não consegue, muitas vezes, agir rápido para não cair naquilo que as pessoas fazem com você. Então você aprende a se distanciar. E isso você passa então a encontrar paz, viver em alegria e sem depender da aprovação do outro. Você fica dentro do seu eixo. No módulo 5 é o modo da ativação do seu poder de ser você mesmo. O poder de ser você mesmo. E é aqui que você ativa o poder de ser você mesmo e você ativa também a capacidade de sustentar tensões internas e externas. Lembra? Quem viveu rejeição, vazio existencial, abandono, vazio existencial e tem dificuldade de ficar no seu eixo, não consegue ser ele mesmo porque não consegue sustentar um lugar que fica parado dentro dele. Aqui você vai aprender a técnica de sustentar tensões. Ninguém ensina isso. Isso é novo, é da teoria da tensão. Ninguém no mundo ensina isso. É novo. Eu vou ensinar para você, você vai ter acesso. Você será você mesmo na sua essência. E você não vai mais se sentir inferior. Você saberá, então vai aprender a se posicionar para você falar o que você acredita sem você se rebaixar e nem assumir culpa de ninguém. Sem sentir tristeza e medo de ser criticado por você colocar o seu ponto de vista. Sua autoestima vai aumentar. E é aqui que você aprende a ter mais confiança, sair da angústia e deixar aquela ideia de que você é incapaz, de que você não tem capacidade, não tem competência. Aquilo que quase aconteceu comigo quando eu fui lá apresentar a teoria para 8 doutores ali na Europa. Isso porque você vai desenvolver agora uma inteligência nova. Isso aqui também pouquíssimas pessoas conhecem, porque é novo. Eu tenho defendido isso aqui no Brasil e fora do Brasil, que é a inteligência de tensões. Grave, isso aqui é anterior à inteligência emocional. É a inteligência que está ligada ali ao afeto, mas mais do que isso, essa inteligência está ligada ao sentido de vida, ao sentido da sua existência. Quando você desenvolve a inteligência das tensões, você desenvolve automaticamente a inteligência emocional. Agora você pode, para você que viveu a rejeição, abandono e vazio existencial, agora faz sentido falar para você de inteligência emocional. Porque primeiro você desenvolveu a inteligência das tensões. E a tensão de estar vivo. Acabou. Você não cai mais em gatilhos que são gatilhos da rejeição. Acabou, você não vai acionar mais esses gatilhos. E aí a gente chega no módulo 6. O que é o módulo 6? O módulo 6 é o seu poder de ser eu forte. No seu poder de ser eu forte, agora você tem algo que é precioso. Você sabe agora quem você é. É um tipo que a gente chama de autoconhecimento inteiro. Como você vai agora descobrir o que você ama e o que você gosta. Essa parte é fenomenal. Vários alunos que a gente chama de atravessados, quando eu pergunto, e aí, como é que você está? Ele já fala, eu já sei o que faz os meus olhos brilharem de prazer e o meu coração aquecer de felicidade. Isso é uma frase nossa, que é agora o eu forte ligado ao seu poder de vida. Ninguém tem isso também no mundo. Eu desenvolvi 5 tipos de poder de vida para você se identificar e reencontrar o seu lugar no mundo e na vida. Nesse módulo, você vai recuperar então a sua identidade e nunca mais você vai se sentir culpado por fazer as suas próprias escolhas. Você vai encontrar agora o seu verdadeiro sentido de vida e o seu lugar no mundo. É aqui que você faz de vez a virada de chave para o eu forte. E aí você consegue ser você e descobre aquilo que faz os seus olhos brilharem. Não é o que fulano fez, não, é o que você, é o que aquece o seu coração. É aqui que a base profissional vem. É aqui que muitos atravessados compartilham novos sonhos, como a Denise.
que nunca imaginou que seria uma escritora, virou escritora, como a Dinalva, que nunca imaginou que seria uma treinadora de pessoas na área de costura, virou uma palestrante, já está se preparando. E é aqui eu poderia contar várias histórias para vocês. É aqui que eu também nunca imaginava que eu teria um dia uma teoria minha reconhecida e usada na Europa para ajudar a repensar o ensino superior na Europa. Eu que tinha aquele histórico de quase morrer de fome. É isso. É a reconexão com o Criador e com o sentido maior da sua própria existência. Módulo 7, a gente já está chegando então no módulo 7, que é o eu fraco nunca mais. Aí você vai gritar, acabou, cortou o ciclo, cortou a embolação da sua vida, cortou. Agora você tem um sentido, eu fraco nunca mais. Você sai de um ponto e vai chegar ao outro. Você tem um projeto de vida, você não está embolada mais no que fizeram com você lá no seu passado. Aqui você faz a virada de chave definitiva para o eu forte. Você nunca mais vai dar espaço para sentir um vazio dentro de você. Você está preenchido, você sabe o seu sentido de vida. Você sabe agora se distanciar de qualquer inquietação. Você sabe lidar com o desespero da alma. E você passa a ter então controle. Porque eu vou te dar agora aqui as técnicas e uma técnica central que a gente chama técnica do 5M. Agora você aprende os 5 minutos que salvam vidas. É os 5 minutos de reconexão com o seu poder de vida, 5 minutos de reconexão com as suas energias e 5 minutos de reconexão com o Criador de todo o universo, sempre que alguém quiser tirar você de si mesmo, 5 minutos de respiração. Todos os dias você aprende a técnica. E aí a gente chega no módulo 8, que a gente chama de tomar as rédeas da sua vida emocional, da sua vida afetiva e da sua vida profissional. Agora tome as rédeas. Você se torna agora o líder do seu eu forte. Você é um eu forte em todas as áreas da sua vida e ativa os canais financeiros. Isso aqui é muito importante. Você ativa os canais financeiros. Nunca mais você vai aceitar aqui relações abusivas na sua família, no seu trabalho. Aqui você alcança a sua independência emocional e afetiva. As duas juntas. Aqui você corta de vez a síndrome do eu fraco para você fazer a virada definitiva para o seu eu forte e assumir o controle próprio do seu crescimento pessoal e emocional. Chegamos então ao módulo 9, que a gente chama do eu forte para a vida inteira. É eu forte agora para a vida inteira. É o que nós chamamos Academia do Eu Forte. Você será agora um eu forte em todas as áreas da sua vida. Começou numa área e vamos expandir isso para todas as áreas. Você se livra então agora da angústia constante que antes abatia a sua alma, estava presente em você, atrapalhava o seu crescimento. Você agora avança para você então sair, terminar o seu processo de virada de chave para o eu forte, para dizer eu fraco nunca mais, eu forte para a vida inteira. Você fica então, você sai com um plano de crescimento na vida emocional, profissional, espiritual e financeira. Agora eu seguro na sua mão nesse módulo para você poder viver. Por isso que não é um curso com qualquer. É online. Você tem agora o mapa completo de como você vai montar a gestão inteira do seu crescimento. Passado já era. É presente para frente. Você vai implementar isso no seu processo. Eu imagino que sempre quando eu chego neste momento, você, do seu lado aí, deve estar perguntando quanto você terá que investir para ter acesso a esse conhecimento valioso, exclusivo. Somente eu, gente, no mundo tenho esse trabalho aqui. Esse é um presente que o Criador me deu, embora eu tenha estudado. Quanto vale esse conhecimento? Quanto você precisa para investir, para ter esse conhecimento?
suporte, acompanhamento, atenção, segurar na mão, ser cuidado, poder mandar mensagens para a gente ali, a gente responder, ser carregado no primeiro momento. Quanto você acha que você teria que investir? Antes de eu falar isso aqui para você, quanto você deveria investir, eu sempre gosto de dizer que a gente sempre gosta de entregar algo a mais para as pessoas, para quem faz qualquer processo meu, eles falam isso. Por isso que eu separei 4 presentes. Então, se você entendeu tudo que eu estou dizendo, participou, está entendendo, eu acho que esse é o seu momento. Então, para essa turma, a gente tem 4 presentes aqui. O primeiro presente é o que a gente chama de treinamento vencendo a procrastinação sem sofrimento e culpa. Você vai ver, está aparecendo aqui. Valor dele, 400. Quanto que você vai pagar? Nada, é um presente. Segundo treinamento, vencendo a dependência emocional sem mexer na criança interior e no passado. É um treinamento. Quanto que você vai investir? Nada. Quanto que ele vale? Olha aí. Você ganha o treinamento como montar um plano de crescimento profissional com as ferramentas digitais. Isso aqui é um estudo novo que eu desenvolvi de economia digital e eu entrego como você pode fazer isso. É interessante, isso é novo também, é novo. Quanto você pagaria? Treinamento? 400? Vale até mais. Mas você não vai pagar nada. Você vai receber isso, esses 4 presentes. O outro presente, você vai poder assistir os 6 episódios, porque nós temos todo o material com a outra versão da própria websérie, com outros conteúdos, e aí a gente uniu 3 mais 3, que foram maio e setembro, e a gente tem então 6 episódios, a gente quer deixar você ter acesso a eles de presente para você, durante também 12 meses. Se eu juntar todos esses presentes aqui, a gente teria um total de presentes que a gente chama de bônus para você, um valor de R$ 1.397, é o que você está ganhando. Você não vai precisar investir nesses presentes nada. Olha aí para você ver, R$ 1.397. Agora, eu pergunto para você, quanto você acha que vale encontrar a paz interior, vencer o vazio existencial, não sofrer mais com esse vazio que tira a sua paz, que suga a sua energia, que faz você não acreditar em si mesmo? Quanto você acha que custa isso? Talvez a pergunta seria, quanto tempo e dinheiro você já perdeu por tentar e ainda permanece com o vazio existencial? Quanto você já pagou, já investiu? Quanto você já perdeu por perder oportunidades que você poderia estar muito mais avançado hoje? Porque eu explico, primeiro é do lado de dentro, depois você ganha o jogo do lado de fora. Quanto você já perdeu por viver dentro desse ciclo do eu fraco, da rejeição, com esse medo terrível de ser criticado, aí não arrisca, perdendo relacionamentos, perdendo trabalho profissional, sem estar na sua essência? Quanto vale para você cortar o ciclo? Cortar. Quanto vale? Cortar o ciclo do eu fraco. Quanto que vale? Quanto vale? Para você, é um diálogo mesmo. Para você, quanto vale online, onde você pode fazer do lugar onde você quiser? Quanto vale? Quanto você acha que eu investi fazendo todas essas pesquisas, estudando fora do Brasil, investindo em idiomas, em cursos em Israel, Estados Unidos? Quanto que eu investi? É interessante, eu estou contando isso aqui para você, só para você ter noção do valor que eu passei a dar para mim mesmo, mas também do valor que tem para você. Quanto vale uma teoria validada na Europa? Uma teoria validada na Europa, e já com resultados, porque você viu os depoimentos. Vale 5 mil? Vale 7 mil? Será que vale 9 mil reais? Quanto valeria essa mentoria? Tudo isso aqui poderia custar 10 vezes mais, centenas de milhares de reais. Teve um dia que um aluno ele viveu uma experiência tão poderosa que ele falou: você poderia vender a mentoria por... Não vou falar. Fala aí. Quando comecei a travessia, quero logo dizer
que realmente a travessia é um grande, imenso, profundo presente que a gente se dá. Travessia é um presente, além de ser para a vida toda, além da travessia ser para a vida toda, ela é um baita de um presente inesquecível. A travessia, meu amigo, hoje, ela vale milhões, sinceramente. A travessia vale milhões, meu amigo. É impagável um negócio desse. Então, é isso que essa experiência que o Marcos Marcelo viveu. Então, de fato, esse conhecimento ele vale tanto que os meus mentorados, as pessoas que fazem a travessia individual comigo, né, a mentoria individual, eles pagam para mim, pelos os encontros, os 10 encontros, eles pagam uma média de R$10.000 para fazer as mentorias individuais ou a travessia individual. É um método também que eu desenvolvi. R$10.000. Esse é o valor. Mas calma, calma, que você não vai precisar investir tudo isso. Porque eu quero que o máximo de pessoas possível tenha acesso a isso, a esse método. Eu quero. Essa é minha missão de vida. Eu amo isso. Isso é minha vida. É minha vida. Eu não escolhi não voltar para a Alemanha por acaso, porque eu sei que lá as coisas já estão prontas. Quem precisa é você, que tem a mesma história que eu tenho. Por isso que você não precisa investir R$10.000. Mas eu quero o máximo de pessoas tendo acesso a isso. O valor da travessia vai aparecer aqui. R$1.997. É isso. Esse é o valor da travessia. R$1.997. Os meus mentorados pagam 10 mil. Você vai poder investir R$1.997. Mas calma, calma. Não saia do vídeo ainda, calma. É a última turma. Eu tive um envolvimento muito grande com vocês da websérie. Muito grande. Eu recebi muitos depoimentos no meu direct. Muitas pessoas. Dessa forma, gente, é muito simples. O que é que você tem que fazer então agora? Aqui embaixo aqui tem um botão. Você vai tocar nesse botão desse vídeo que está aqui abaixo e você vai ser direcionado para uma página, você vai fazer a sua inscrição e você vai estar comigo, que eu vou segurar na sua mão e vou ter o prazer de dizer que você é mais um dos nossos atravessados, é mais uma das nossas atravessadas que um dia vai estar numa palestra comigo, vai estar numa live comigo contando a sua história. É isso que eu tenho, que eu desejo para você. Toque agora aqui no botão, faça a sua inscrição e bora para você refazer, cortar o ciclo do eu fraco e refazer a sua história. Porém, você tem agora, diante de tudo que eu expliquei para você, você tem três opções. A primeira opção é uma escolha. É uma escolha. Você pode escolher não fazer nada e continuar com o seu vazio existencial angustiante da sua alma, que é a síndrome ali do eu fraco, dos 8 sintomas, que com algum você já disse que você se identificou. A segunda escolha, a primeira escolha é não fazer nada. A segunda escolha é você tentar fazer tudo isso por conta própria. Talvez você já tenha até tentado fazer isso por conta própria. Você pode tentar procurar outros métodos. Eu já te mostrei que muitos dos métodos tradicionais, eles têm um caminho muito demorado e doloroso, porque grande parte deles propõe preencher o vazio existencial, mexendo nas suas dores, mexendo na criança interior ferida, resgatando, desconsiderando que no meio da sua dor, da criança ferida, tem outras dores. Se você quiser, você pode continuar. Eu diria que alguns até podem funcionar, mas o caminho com certeza é muito mais longo e doloroso. A terceira escolha, sabe qual é a terceira escolha? É a mais inteligente que você pode fazer. É deixar eu segurar nas suas mãos, cortar esse embolo da síndrome do eu fraco, cortar isso, e lá, cortar, porque quando corta, você encontra a travessia para o eu forte. Um caminho reto para você sair de um ponto, chegar no outro ponto
e ter paz na sua alma. Essa é a melhor escolha para você. Você, então, pode preencher o seu vazio existencial angustiante dessa rejeição em 7 semanas, sem resgatar a sua criança interior ferida do seu passado, ter, então, paz na sua alma, voltar a ser você mesma, você mesmo na sua essência e avançar na sua vida profissional. Agora é com você. Clica aqui embaixo no botão abaixo, faça a sua inscrição. Você vai ser direcionado para uma área segura, muito segura. A gente já acredita, não tenha receio de colocar lá os seus dados. Você vai preencher os seus dados corretamente e você vai conseguir acessar as aulas quando o pagamento ele for confirmado. Então, bora pro Eu Forte. Eu espero você do lado de cá como meu novo aluno. Travessia para o Eu Forte. Beijo no seu coração. Bora. Espero você. Toca no botão, faça a sua inscrição e vamos para a travessia para o Eu Forte. Meu nome é Márcia Vitória. Hoje uma travessista, uma atravessada, graças ao método travessia, teoria da atenção, que surgiu no meu caminho, né? Apareceu no meu caminho na hora certa, no momento que eu estava vivendo um processo de muita busca, de me encontrar mesmo, né? Num processo de autoconhecimento. Estava completamente no fundo do poço, sem perspectiva de vida, sem ver sentido nenhum na vida, nas coisas, não via beleza em nada. Realmente um buraco enorme vazio dentro de mim, uma angústia, um emaranhado de sentimentos, assim, muito ruins, né? Sentimento de rejeição, de dor, de tristeza, de angústia, de me perguntar o tempo todo o que eu estava fazendo aqui, porque eu não via mais sentido mesmo, né? E passeando pelo Instagram, eu vi, né, o Dr. Del e parei para escutar quando ele falava exatamente, parece que ele estava conversando comigo, assim, tudo que ele estava falando parecia que era para mim. Porque falar daquele vazio, né, na alma, aquele buraco vazio, e que tinha um jeito, né, uma cura para isso, e o que mais me chamou a atenção foi o fato de não mexer em criança ferida, em ir no passado, em ficar cutucando essas feridas que a gente sabe que não são legais, né? Quem passou por isso, né, entende muito bem o que eu tô falando. E de lá para cá, minha vida se transformou, né? A travessia realmente ela transforma a gente, ela traz a gente de volta pra gente, pro nosso eixo. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais que sabe exatamente o que quer, né? E não vive esticada em ninguém, em ter que esperar a validação do outro, porque eu fui devolvida para mim. Então, a travessia realmente ela é um presente. Quem tem a oportunidade, quem viu o Dr. Del e ali, né, o que ele estava dizendo, o Dr. Del é uma pessoa maravilhosa, um grande cientista, né, porque esse método é científico e um método inovador, né, porque o que a gente escuta realmente é o contrário, que a gente tem que mexer no passado, tem que mexer lá na criança interior para a gente resolver as nossas questões e melhorar, né, essa dor, curar essa dor que vive ali afligindo e que muitas das vezes trava a nossa vida. Então, ele, além de um cientista, um mentor, essa pessoa fantástica, né, que desenvolveu esse método, que trouxe esse método agora para tanta gente, né, que tem essa missão de passar para tantas pessoas e né, que ele fala que a missão dele é verdade. Além disso tudo, ele é um grande amigo, né?
E é isso, eu tô muito feliz, né? Hoje eu tô no meu eixo, hoje eu tô no meu eu forte, no meu poder de vida. Quem tiver oportunidade, vai, assiste, participa da jornada, que vocês vão entender o que eu tô falando. E tem as técnicas, né? São técnicas que realmente funcionam e que isso devolve a gente, né? Esse método devolve a gente pra gente mesma. Hoje eu tô assim transbordando de amor por mim e aí a gente sabe que isso faz toda a diferença aqui fora, né? Então é isso, vim falar um pouquinho para vocês e a travessia a palavra-chave é a libertação, né? A libertação da nossa alma. Só nos faz bem, nos devolve e é para a vida inteira. Agarre essa oportunidade, não deixe passar. Vocês não vão se arrepender jamais. É isso. A travessia realmente é fantástica.